caso Bretton Woods. Esse eu gostei bastante. Cara, eu também gostei muito de fazer esse aí. Eu contei com 2 pessoas que eu particularmente gosto muito pessoalmente, que é o Paulo Cogos. O Paulo Cogos já teve aqui, ele entende muito de economia. Cara, o Cogos pra mim é, assim, ele é um gênio, cara. Eu não vou medir palavras aqui. Eu gosto muito do Cogos, eu acho que ele é muito inteligente mesmo, assim. E vocês aproveitaram o que ele sabe melhor, que é justamente ao lado da economia, da conspiração e tal, essa montagem do dólar. Ele tem muito estudo, ele é formado em economia, né? Ele mestre em economia também. Então, é um cara que sabe muito da teoria, estudado em faculdade, então ele sabe, digamos, o mainstream e sabe também o lado certo da coisa, né? E os dois ali me contaram, né? Eu conversei com eles, porque eu tinha achado esse site. Também né? o Alexandre Costa também foi, O Alexandre Costa, sim, né? Também foi. Foi os dois. Encontrei esse site na internet, que é o What the Fuck Happened in 1971, né? Que é WTF Happened, né? 1971.com, que dizia ali, né, que, em 71 o mundo mudou, todos os gráficos mostram ali que as pessoas que... o número de pessoas que moravam com os pais aumentou depois dos 25 anos, né, continuou aumentando, as taxas de desemprego aumentaram, o valor da moeda caiu, enfim, o mundo mudou totalmente ali e eu fiquei bem curioso em relação a essa situação. Eu sabia já da questão de Bretton Woods, lá, que o Nixon tinha acabado com o padrão ouro. Eu sei também de outras coisas que o Nixon fez que são horríveis. Por exemplo, foi o Nixon que começou o negócio de aborto aqui no Brasil, com o Planned Parenthood, aquele. Ele que mandou o governo americano lá expandir as atuações dessa agência para a América Latina, né? O mandato dele que trocou também a orientação da Suprema Corte para a aprovação do aborto. Do foi nele também, né? Foi na época dele. Então, ele republicano, também abriu a China também. Um republicano bem suspeito, bem né? Bem suspeito. Enfim, aí eu fiquei sabendo dessa história, né? O Nixon acabou com o padrão ouro, isso mudou tudo e tal. Então, eu fui conversar com o Eduardo Costa, com Paulo Cogos e com o Alexandre Costa. E eles me contaram, cara, tem muita coisa para falar desse caso aí, porque é isso que define a nossa economia hoje em dia, né? A gente trabalha hoje contra a máquina, né? Contra o sistema, todos os dias, porque o nosso dinheiro desvaloriza todos os dias. Cada vez que o governo imprime dinheiro, a gente está perdendo dinheiro, né? Nosso dinheiro, o poder de compra da moeda, está se perdendo. Isso faz o quê da gente? Escravos, né? Escravo. Então, isso aí me deixou muito... assim, animado para fazer esse episódio, de contar realmente o que foi esses eventos de Bretton Woods aí, né? Então, a gente começa um contexto bem histórico, como eu gosto de fazer. Eu gosto sempre de voltar ao máximo que eu posso, assim, né? Para contar uma história. Então, a gente começa dizendo ali que as 3 religiões abraâmicas, né? Proibiam a prática da usura, né? Que é o empréstimo de dinheiro a juros. E, de fato, a gente consegue encontrar nos textos, né, sagrados das 3 religiões isso. E depois a gente passa a analisar, né? Bom, qual é a história de imprimir dinheiro, da moeda, a história dos bancos, né? Como é que começou essa história toda? Aí a gente fala um monte da transferência dos impérios, né? Como é que os impérios mudam a sua situação econômica dependendo do seu desenvolvimento civilizacional mesmo, né? Então, a Espanha vai ter uma época muito, muito importante, né? de economia, tanto que o dólar espanhol, né? Ele vai ser a moeda mais importante aí, acho que do século... Foi do século XVII ou foi XVI? Foi o século de ouro espanhol. Final do século XVI, século XVII. Foi o grande século de ouro espanhol, sim, como se diz. Aí, enfim, a Inglaterra também vai ter o seu auge, né, no século XIX. Enfim, a gente fala bastante como é que se originaram ali. O Paulo Cogos, ele fala muito da história do... O que era o dinheiro antes, né? Eram coquinhos, sementes, eram coisas que o seu valor não monetário era o seu próprio valor monetário, né? Porque todas aquelas coisas, elas tinham uma utilidade, né? O ouro tem uma utilidade, enfim, todo mundo sabe que é uma liga metálica. O soldado recebia o salário veio do sal, né? Sim, então exato. Eram coisas da realidade. Exato, a moeda, exato. ela tinha um vínculo com a realidade. Sim. Depois se estabeleceu o padrão ouro, o padrão prato, ainda bimetal. Ou seja, era uma coisa que você conhecia, tocava e emprestava valor. Hoje, o dólar é uma moeda fiduciária que
tem vínculo com a realidade. Sim. Isso é uma coisa que as pessoas não param para pensar. Não param. Isso é um absurdo na história da humanidade. Que esse dinheiro não é garantido por nada. Nada. É garantido por um político que fala que está garantindo o dinheiro. Exatamente. Ou por uma nação, por um exército e tal. Aí ele vai lá e imprime o dobro do dinheiro que ele tem, aí o dinheiro vira metade do que ele vale, entendeu? Então fica uma coisa assim absurda. Só lembrando aqui, para citar aqui, para quem está nos acompanhando, é que antigamente na Idade Média, mas da Idade Moderna, o ouro tinha esse padrão. Qualquer moeda que se emitia tinha um padrão ouro ou prata. E depois, os estados não tinham monopólio da moeda, da emissão da moeda. Então, outros, por exemplo, chegou até mosteiro medieval emitindo moeda, Cluny emitiu moeda. Então, além do Estado não ter o monopólio da emissão da moeda, todas as moedas tinham que ter lastro em ouro ou prata. Isso. Então, você tinha confiança, você tinha uma coisa na realidade. Demais, as moedas concorriam uma com elas em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, no Brasil, colônia, século XVI, a moeda que mais circulava aqui era o ducado veneziano, não era nem a moeda portuguesa. Sabia. Porque o ducado veneziano, por causa da potência que era Veneza, fez circular mais a moeda com um lastro rigoroso em ouro. Por isso que a gente hoje sabe exatamente o preço de um carregamento de pau-brasil, de cana-de-açúcar, porque era equivalente em ouro. Perfeito. Então, por exemplo, um contrário de 30 ducados. A gente sabe que um ducado era 3,25 gramas de ouro. Então, é só fazer a conta, chega no valor. Legal. Então, é legal. E outra coisa que você tinha falado do negócio do ouro da usura. Só que isso aí é meio problemático, né, do ponto de vista teórico. Antigamente talvez tivesse uma certa razão. Mas depois, na época moderna, isso perdeu um pouco sentido, porque o que se tornou o dinheiro? Se eu empresto o dinheiro, depende da finalidade, se eu empresto dinheiro para alguém que está passando fome, aí cobrar juros com base em ouro entraria naquela questão da usura. Mas se eu empresto dinheiro para quem vai pegar esse dinheiro vai fazer um grande negócio e ganhar em cima desse dinheiro. O Cogos, ele põe no episódio... Explica exatamente os dois casos. Exatamente. Que tem algumas casos que permitem, claro, o empréstimo de dinheiro. Uma coisa lógico. Coisa lucrativa. Exato. Inclusive, se tinha nomes diferentes para isso. Em instituições... diferentes para essa finalidade. Um banco de empréstimo e um banco para guardar o dinheiro. Exatamente. Então, tal. Então, as pessoas às vezes confundem e falam que não, emprestar juros sempre é errado, é moral. Não é. Porque existem casos eu estou participando da atividade econômica de alguém ou de uma instituição e eu tenho o direito a participar, pegar uma parte do lucro, que é o juros. Sim, porque é o tempo, né? Então, tu tá emprestando dinheiro pelo tempo, isso aí te custa, né? Então, é legal e é belo e moral tu emprestar dinheiro. E interessante que hoje, só porque às vezes quem não está familiarizado com isso, hoje em dia essa questão de usura perdeu meio sentido, porque como você só tem moeda fiduciária, ela sempre está perdendo valor. Então, se eu emprestar dinheiro para alguém e ele me pagar a mesma coisa daqui a um ano, ele está pagando menos. Exato. Está pagando menos. Quando tinha padrão ouro, tudo bem. Sim. Aí se eu emprestei equivalente a 3 gramas de ouro, daqui a um ano ele vai me devolver 3 gramas de ouro. Sim. Só que hoje não tem mais sentido. Ele tem que bater a inflação. Tem que bater a inflação. Maior, não dá. Bom, desculpa te interromper, que eu fiz ali um outro. Então vamos lá. E Bretton Woods foi muito interessante, né, o caso, né? Foi, cara. A parte que eu mais gostei, assim, foi aquela parte que os banqueiros se reúnem na ilha de Jekyll, que é um nome já bem filme, né? De ilha do medo, assim, né? Jekyll Island. Eles se reúnem lá, então, em 1900 e... não, você está falando da reunião do Fed, né? Reunião do Fed, desculpa. Do Fed foi em 1911 ou 9, agora eu não lembro. 1909 ou 1911? Não foi assinado em 13? Foi, mas eles ficaram em reunião uns 2 anos, ou 2 anos antes. Verdade. Enfim, eles se reúnem lá para regular o seu próprio mercado, né? Criar um draft do que seria o Federal Reserve Act, né? De 1913, que eles aprovaram depois. E aí eu conto no documentário que eles fizeram a assinatura do Federal Reserve Act na noite de Natal, dia 25 de dezembro de 1913. Ou seja, era pra ninguém ver mesmo, né, cara? Todo mundo tá comemorando o Natal lá, assina aí. Inclusive, tem uma matéria de jornal que eu li lá, eu vi num documentário, até eu li o insert. Eles dizem lá que
essa assinatura ela foi comemorada mais do que outras assinaturas que já tinham acontecido naquele espaço de tempo ali, né? Ou seja, aquilo ali era muito importante para eles, né? Era o fato do Fed poder agora imprimir o dinheiro americano e controlar as reservas de ouro, cara, era tudo que eles queriam. Tudo que eles queriam. Não, é impressionante. Foi tudo na calada da noite. O Woodrow Wilson, foi durante o mandato do Woodrow Wilson, ele chegou a dizer que agora quem manda nos Estados Unidos é meia dúzia de banqueiros numa sala fechada. Admitiu tudo, né? Admitiu tudo. Admitiu tudo. Depois aí nós temos o Bretton Woods, que foi seria o segundo passo, lógico, disso. Sim. Eu, assim, pensando como é que foi a questão do final da Segunda Guerra, né? Se foi realmente justo eles terem se reunido ali em Bretton Woods e ter feito um sistema que eles fizeram, do padrão ser o dólar-ouro, né? Que eles chamaram ali em Bretton Woods, que foi feito em 46. Que no caso, o ouro seria substituído pelo dólar. É a mesma coisa, né? Tu tira o ouro da equação e coloca o dólar, né? Então, as nações passariam a operar não em ouro, mas em dólar, né? Então, venderiam, né, os seus ativos de dólar. E os Estados Unidos seria o único país a emitir moeda. Então, ele seria o único a imprimir o dinheiro ali e emprestar, vender para as nações, isso né, etc. Absurdo, né? Cara, isso é assim... Completamente... E essa é a parte errada do negócio. Assim. Totalmente revoltante. Isso vai dar na mão de uma nação ter o controle financeiro do mundo. Exato. Do mundo. Então... Não acabou. Eu fico me pensando, como é que a Europa deixou isso acontecer, né, cara? É que ela estava muito fragilizada, né? Destruída, tudo. A Alemanha ali, né, dividida... Não era um continente organizado, né? Não tinha como. Eles pegaram porque se fosse antes da Segunda Guerra, a Europa teria bloqueado. Se fosse depois, com a reconstrução também. Eles pegaram no finalzinho da guerra, 44, de propósito. É verdade. Sim. A guerra ainda não tinha terminado. Era o pior momento na qual a Europa dependia dos Estados Unidos para ajuda militar, não só de homens, como de investimentos. Sim, eles colocaram a carta na mesa. Agora quem manda sou eu. Sim, as nações estavam segurando os Estados Unidos assim, para ganhar a guerra para eles ali. Lembrando que lá tinham... Porque entre o grupo do Roosevelt tinha notórios espiões soviéticos, que foi denunciado pelo Venom. E tava lá né? Só esqueci o nome dele, você deve lembrar. Harry Dexter White. Harry Dexter, exatamente. Esse cara, depois eu vi... Eu vi uma palestra da Heritage Foundation falando sobre esse caso. Que como o Harry Dexter White ele era, assim, um espião soviético e como ele também causou a entrada dos Estados Unidos na guerra, cara, com o ataque de Pearl Harbor lá. Ele é o responsável, porque ele falava japonês, né? E ele trocava cartas com emissários do governo do Japão, com embaixadores e pessoas, enfim. Quase que atiçando os caras a atacar os Estados Unidos, entendeu? Pra quê? Por quê? Qual era o plano maior, né? Como o Harry Dexter White estava defendendo os interesses da União Soviética, em última instância... Se o Japão, que era do lado do eixo, né, atacasse a União Soviética ia ter problemas, né, com duas frentes de batalha e tal. Então, era para o Japão atacar os Estados Unidos para tirar a União Soviética do campo deles ali, entendeu? Então, o Harry Dexter White fez toda essa movimentação aí. Que a opinião pública era contra a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, você teria que provocar o Japão para um ataque para mover a opinião pública para a guerra, né? Uhum. E aí depois nós temos, então, 71. O governo do Nixon foi um governo extremamente problemático. Né? Primeiro, foi o único presidente a sofrer impeachment. Foi o presidente da saída do Vietnã. Foi o presidente da abertura da China. Tudo isso tramado pelo Henry Kissinger. Sim. Foi o do Bretton Woods. Do Tesouro, né? Do Nixon. Ele era secretário do Tesouro? Secretário do Estado. Ele era o número 2. Número 2. E ele tinha como amigo dele também lá o Rockefeller, né? Sim, claro. O Nelson. Nelson Rockefeller, que adorava o Brasil, né? Sim. Ele adorava o Brasil. E o último, o choque do petróleo, né? Porque é interessante como aqueles anos 70... ao mesmo tempo que o dólar vai perder e teoricamente enfraqueceria a economia americana, veio um jogo altamente complexo, interessante dos petrodólares. Esse seria talvez uma outra investigação paralela. Legal. Eu gosto dessa a crise de 73, 79 e a visão dos petrodólares. Seria bem interessante caso desse. Deixar no meu catálogo lá, eu gosto desse assunto aí. Porque em 73, só para ver como o jogo era bem interessante, a União Soviética sempre está quebrada, óbvio, né?
E o Nixon, além dele abrir o comércio com a China, ele também abre com a União Soviética. Não é que abriu assim, não, vamos trocar cebola, não. Mas com investimentos pesadíssimos na União Soviética. Sim. E não só na União Soviética, como na Europa Oriental. Então ele salva a economia da União Soviética. E depois o choque de 73 ajuda a economia soviética mais uma vez. Então, se a gente fizer uma investigação nisso, seria muito interessante. Interessante, cara. Isso é uma boa história mesmo. E fala um pouco dos bastidores desse programa, quem teve a ideia, como é que foi? Do Bretton Woods ou do investigação? Não, dessa investigação paralela do Bretton Woods. Cara, essa foi um dos episódios mais técnicos que eu já tive que trabalhar, né? Tem muito conceito ali que eu tive que realmente dar uma estudada para entender bem, né? Reserva fracionária, coisas, né? Depois tu entende, fica fácil. Tu vê que, isso aqui é um roubo simples que eu tô vendo aqui acontecer só, né? Mas eu gostei muito dele, cara, porque ele pra mim, é uma das únicas peças em português sobre esse assunto, né? Eu só encontro coisa em inglês sobre isso. E muita gente me deu esse feedback aí. Cara, é a primeira vez que eu vejo em português alguém falando desse assunto aí. Então, muito interessante. No final, a gente consegue ainda dar um tapa ali nos globalistas, né? A gente consegue falar que o grande capital, que a esquerda, né, uma vez crítica do grande capital, agora é a principal financiada por ele, né? Então, a gente tem aí... Tem até uma imagem, cara, que tá no documentário ali que eu resgatei ela de propósito para esse episódio, que tem uma passeata LGBT, né? Nos Estados Unidos, lá. E aí... tem um caminhão de som, assim, né? Da Lockheed Martin. Cara. É uma piada pronta, né? Entendeu? Pronta. Aí tu vê ali Lockheed Martin com a bandeira LGBT, assim, tu fica... Lockheed Martin é um dos principais empresas do complexo industrial americano, né? Sim. Que atualmente é o grande ganhador da guerra da Ucrânia. Exatamente. Né? A guerra da Ucrânia está favorecendo o complexo industrial americano. E a própria Ucrânia também, né? São os dois vencedores ainda. Então, eles estão vencendo. O grande vencedor é a de armas lá. Isso é impressionante. Sim. Mas esse foi outro, talvez, da BlackRock, hein? BlackRock, sim. A gente fala do BlackRock, fala da State Street. Mas vocês fizeram uma investigação paralela da BlackRock? Eu não fiz sobre não, então, estou sugerindo uma da BlackRock. Não, eu acho uma ótima, cara. Larry Fink lá. Nossa, ele é muito bom desse também. Todo jeito que eles estão, cara, comprando todas as empresas e tornando realmente um negócio um oligopólio gigante e invencível, né? Que vai ser a nossa... Como é que é do Exterminador do Futuro lá, a empresa, aquela... A Skynet. Skynet, né? O BlackRock. Vai ser isso aí, cara. Vai ser isso aí. Bom, antes da gente passar para o caso Kennedy, só para ilustrar que o Fed, quem manda hoje nos bancos do mundo, teoricamente, é o BIS, que é o banco lá que fica na Suíça. E então, Basileia, que fica na Suíça, manda recomendações para os bancos do mundo inteiro. Quem não obedece é excluído e aí o banco quebra. Então, todo mundo fica escravo do sistema que é centralizado na Suíça. Agora, o detalhe aqui do BIS é que o maior acionista do BIS é o Fed. Então, você vê quem que manda no Banco da Suíça. Sim, cara. Que manda no mundo inteiro. Quando a gente vê toda a classificação de banco, se fala hoje classificação de Basileia. Quando você estuda direito financeiro, tem lá um monte de disposição, tudo Basileia. Basileia é tudo uma ditadura financeira. Feito por eles mesmos. Feito por eles mesmos. Controlam, centralizam o poder, não uma lei manda e acabou. Passado no parlamento. E acabou. E se nenhum banco, o banco da China, não obedecer, vai ser excluído do como é que chama? SWIFT. E aí acabou, já era. A Rússia recentemente foi excluído, o Irã. Eu tenho um amigo meu que ele é um comerciante exportador de carnes, né? E ele vai para o Irã direto lá, porque o Irã é um comprador de carne bastante grande do Brasil aqui. E é halal lá, tem que fazer halal e tal. Então ele tem esse procedimento aí. E ele fala que lá não tem o SWIFT mesmo. É um troço que é mais difícil, assim. Mas tu consegue se virar bem, né? Claro que ele fica em lugares no Irã que são mais tranquilos, obviamente, né? Mas... ele falou que o fato de não ter o SWIFT... Como é que ele faz para receber? Ele me contou. Como é que era, cara? O dinheiro vem para ele de outro lugar. De outro jeito. Eles passam o dinheiro para outro lugar e vem para ele de outro jeito. Tem que fazer uma triangulação, né? Senão não consegue receber, né? Porque eles não têm o SWIFT para pagar. Não tem como transferir. Não tem como. E não vai dar em espécie, né? Não dá. É isso. Eles fazem uma outra triangulação mesmo. Assim. Tá vendo? Temos aí um caso prático como o sistema financeiro pode estrangular ou atacar uma economia.
Eles têm a faca e o queijo na mão, infelizmente. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.